Bom, gente, na aula de hoje estaremos resolvendo questões de domínio, conjunto, imagem e período. São questões trigonométricas interessantes. Então, vamos aqui analisar a função y igual a 2 seno de x. Y igual a 2 seno de x e aqui y igual a 2 seno de x. Então, da análise do domínio. O que consiste o domínio de uma função? O domínio de uma função são todos os valores de x que vão ter imagem. São todos os valores possíveis de x. Ora, para que eu tenha seno de x, os valores possíveis de x são todos os valores reais. Evidente que aqui a gente entende que esses valores de x são valores de arcos, né? Que são valores dependentes, ou são valores irradianos, vamos colocar assim. Então, aqui o domínio é x pertence a R, onde isso aqui é uma leitura em radiano. O que consiste o conjunto imagem? O conjunto imagem é exatamente a variação em y. Então, a imagem nós chamamos de y. Ok? Então, veja, como é que eu posso ver a variação em y? Nós sabemos que, na realidade, o seno de x, só o seno de x, ele varia, ele pode ser 1 maior ou igual a 1, pode ser menos 1, quer dizer, o seno de x, maior igual a menos 1 e menor igual a 1, desculpa. Então, maiores que menos 1 igual, menores igual a 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui considerar o seno de x menos 1. Se o seno de x é menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, aqui nós estamos olhando, vamos botar aqui, bom, depois eu coloco. E aí o meu y é igual a 2 vezes o seno de x, sendo 1 é igual a 2. Então, o que eu tenho aqui é a variação de 2 seno de x, que ele vai ser maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Então, o conjunto imagem é exatamente nesse intervalo, se eu quiser escrever assim, o conjunto imagem está no intervalo de menos 2 a 2 fechado. E o período? O período são períodos da função. Veja que nós temos aqui, embora ele tenha o dobro da função seno de x, nós estamos olhando para a função seno de x. E a função seno de x, ela tem exatamente o período 2π radianos. Então, é interessante dizer que a função seno, a função cosseno, a função secante, que depende do inverso do cosseno, a função cossecante, que é o inverso do seno, todos têm período 2π. No caso de π, período π, é a tangente e a cotangente. No caso do seno, o período é 2π radiano. Ok? Então, fizemos aí, da questão 1, domínio, conjunto imagem e o período. Nós vamos agora colocar a função y igual a 2 seno de x mais 1, aqui também 2 seno de x mais 1 e aqui 2 seno de x mais 1. Muito bem. E como nós fazemos essa questão? Então, voltando. O domínio são todos os valores de x que fazem isso aqui ser possível. Então, os valores de x pertencem a R. Todos os valores reais, sempre colocando que isso aqui é uma leitura em radiano, isso vai ser o domínio da minha função. Não há nenhum arco aqui que impossibilite eu encontrar imagem. O conjunto imagem é exatamente a variação de y. Nós já vimos que o seno de x varia entre menos 1 e 1.
ok? Então, vamos ver aqui, quando eu coloco o y, 2, vamos considerar o seno de x vezes o menos 1, mais 1. Então, troquei o seno de x por menos 1. E você tem menos 2 mais 1, menos 1. Menos 2 mais 1, menos 1. E agora eu vou considerar o meu seno de x por 1. Então, 2 vezes 1, mais 1, que eu tenho 2 mais 1, 3. Então, o meu conjunto imagem, né, no caso agora, vai ser o 2 seno de x mais 1, 2 seno de x mais 1, varia entre menos 1 e 3. Então, para achar o conjunto imagem, você substitui o menos 1, encontra o y, operando aqui, menos 2 vezes o valor de seno de x mais 1, substitui o 1, e aí você tem exatamente a variação do y para a função 2 seno de x mais 1, que está no intervalo fechado de menos 1 até 3. Ok? E quem é o período? Novamente, o período é da função seno de x, independe, aqui tem 2, aqui tem 1. A função, o período dessa função é exatamente 2π radiano, da função seno. Bom, agora nós vamos para a questão item C. Vamos representar aqui como menos seno de x, aqui menos seno de x, e aqui menos seno de x. Ok? Então, fazendo todo esse trabalho. Ora, o domínio são todos os valores de x possível. X pertence aos reais. A variação de y, já vimos que o seno de x é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Então, o y pode ser, quando eu boto menos 1, menos 1 dá 1. E o y, quando eu boto 1, menos 1, né? Substituindo exatamente 1 é menos 1. Então, o que a gente tem? A gente tem menos seno de x, né, maior ou igual, porque ele está variando entre 1 e menos 1, então essa variação aqui é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1, e aí eu também tenho exatamente esse intervalo, né, que é o intervalo, o mesmo intervalo de menos 1 de seno de x, é o mesmo intervalo de menos seno de x para o conjunto imagem. E o período, não importa que está negativo ou multiplicado pelo número, o período é 2π radiano. Seno, o período é de 2π. Ok? Vamos para agora a letra D. Y igual 2 mais 4 seno de 2x menos π sobre 3. Isso aqui é o domínio. Vamos aqui, 2 mais 4, seno de 2x menos π sobre 3, e o período y igual a 2 mais 4, seno de 2x menos π sobre 3. Muito bem. Como nós vamos determinar agora o nosso domínio? O nosso domínio faz com que aqui valores de x, então não importa que aqui tem 2x menos π sobre 3, para que valores de x, né, eu tenho seno. Você sabe que independente de que valor, quer dizer, na realidade, você pode ter todos os arcos em R, né, radiano, que você vai encontrar o seno. Não há nenhum ponto do círculo trigonométrico que você não encontra o seno. Então, esse x aqui pertence a R, não importa, né? Então, para qualquer valor de xr, isso aqui você vai ter imagem, né? Você vai ter um carinha aqui que existe imagem, que multiplicado por 4
somado com 2, ele representa lá um valor de y, então sem problema nenhum. A variação em y, vocês sabem que o seno de x, né, conjunto imagem varia de menos 1 a 1, então aqui cabe a gente multiplicar, né, exatamente, deixa eu colocar aqui, quer dizer, na realidade, o nosso seno de 2x menos π sobre 3, que é esse cara aqui, ó, né, esse carinha, ele varia de menos 1 a 1. Quer dizer, independente de que arco seja o intervalo de variação dele, né, de seno. Deixa eu colocar assim aqui, o seno de 2x menos π sobre 3 varia entre menos 1 e 1. Então, o 2 mais 4 vezes, se ele é menos 1, né? Então eu tenho 2 menos 4, que dá menos 2. Então, y varia de menos 2. Então, veja, menos 4 mais 2, menos 2. E quando o meu y, quando esse cara for 1, 2 mais 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Então, quando eu entro para encontrar o y, né, você tem 2 mais 4 vezes essa variação aqui, você vai encontrar esse novo intervalo, que é o intervalo fechado de menos 2 a 6, certo? É interessante observar que isso aqui varia entre menos 1 e 1, mas é evidente que eu tenho outras operações que me levam aqui um conjunto imagem diferente de menos 1 e 1. Né? Não é somente o seno. 4 vezes o seno somado com 2. Então isso faz com que esse intervalo aqui seja diferente de menos 1 e 1. Ok? E o período, né? O período é o que faz isso aqui ser possível. Olha, novamente, né, qualquer x que eu queira aqui, né, quer dizer, o meu período, nesse caso aqui, o nosso período ele muda. Deixa eu veja, anteriormente eu tinha x, e tinha x. Agora aqui eu tenho 2x menos 3. 2x menos π sobre 3. Então deixa eu falar aqui mais um pouquinho do período. Veja que quando eu tenho o seno de x, né, então o meu período ele varia, né, entre 0 e 2π. Quer dizer, de 0, esse arco aqui ele começa no 0, né, e ele termina no 2π. A diferença dele que me dá exatamente o período. O período é 2π, porque ele vai dando uma volta, né, ele forma um período, depois ele dá mais outra volta, forma outro período. Então, em cada intervalo 0 a 2π, ele está formando um novo gráfico, né? Há uma lei de referência aqui entre 0, no intervalo 0 a 2π. Então é interessante aqui que eu não tenho x, eu tenho esse. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar 2x menos π sobre 3 igual a 0. Já que eu tenho esse aqui, então eu quero a variação exatamente dessa função, o período dela. Não é mais x, é isso. Então, eu vou buscar, né, se eu tivesse o x, isso aqui seria 0. Então, eu vou ter 2x igual a π sobre 3, onde o meu x é π sobre 3 dividido por 2 é π sobre 6. E o 2x menos π sobre 3 igual a 2π, eu vou ver a variação do x. Né? Porque tudo isso aqui, ó, que é o arco todo, ele varia de 0 a 2π. Mas eu quero em relação a x, variação
quando eu vou correndo x, né, o meu x varia como? Porque quando eu estou fazendo um gráfico, né, eu estou vendo o período em relação a x. Então, é necessário eu estar vendo em relação a x. Então, eu peguei e considerei isso aqui tudo, né, igualei a zero, tirei o x. Considerei isso tudo, igualei a 2π e vou tirar o x. Então, eu vou ter 2x igual a 2π mais π sobre 3. Está sempre aqui lado. Então eu tenho 2x igual a 3 vezes 2, 6, mais 1, 7π sobre 3. 6 mais 1, 7π sobre 3. O meu x é 7π sobre 3 dividido por 2, 7π sobre 6. Então, quem é o meu período? O meu período é exatamente a diferença, né, entre o carinha que eu chamei de 2π, o valor de x, que é 7π sobre 6, menos esse que eu substituí por zero, π sobre 6. 7 menos 1, 6, 6π sobre 6π. Então, o meu período aqui nessa função, estou colocando o período é π. Ok? Então, fizemos essa questão, que é a questão D. Certo? Então, vamos agora para a questão E. Só apagar aqui, tá? Para colocar, então, a questão E. Bom, então, vamos para a questão E. Y igual a 1 mais tangente de 2x menos π sobre 3, y igual a 1 mais tangente de 2x menos π sobre 3, y igual a 1 mais tangente de 2x menos π sobre 3. O domínio, aqui são todos os valores de x que vão satisfazer essa questão. Na realidade, aqui já mudou. Por quê? Porque eu sei o seguinte, que no caso da nossa tangente, tá? Veja aqui está a tangente. Existem dois valores que eu não tenho a tangente, que é em π sobre 2 e 3π sobre 2. Tangente aqui não encontro, tangente aqui não encontro o eixo das tangentes. Então eu tenho π sobre 2, certo? Aqui, e tenho 3π sobre 2. Quer dizer, na realidade, o meu 2x menos π sobre 3 tem que ser diferente de π sobre 2. Eu vou colocar assim, depois eu posso botar até na lei geral. Então, 2x é diferente de π sobre 2 mais π sobre 3. Aqui dá 3, aqui dá 2. Veja, 3π mais 2π sobre 6, que dá 5π sobre 6. Isso aqui na realidade, 2x é diferente disso. E aqui eu estou tirando já o valor de x, que eu peguei 3π mais 2π sobre 6, não, isso é o 2x, isso aqui, diferente. E o meu x vai ser diferente de 5π sobre 12. Agora, isso para ele diferente de π sobre 2. Vamos ver agora quando 2x menos π sobre 3 é diferente de 3π sobre 2. Então, o 2x é diferente de 3π sobre 2 mais π sobre 3. Aqui dá 3, aqui dá 2. O 2x é diferente, 3 vezes 3 9π mais 2π sobre 6.
o 2x é diferente de 11π sobre 6 e o meu x é diferente de 11π sobre 12. Quer dizer, pensando no domínio e pensando em leis gerais, né, quando eu tenho esse cara aqui e esse, eu posso dizer que o meu x é diferente de 2kπ mais 5π sobre 12 e o x é diferente de 2kπ mais 11π sobre 12, quer dizer, pontos que estão aqui, pontos que estão aqui, né? Ou melhor, eu comecei, pontos que estão aqui e aqui, na verdade 5π sobre 12 é outro arco, mas eu penso num 2kπ mais 5π sobre 12, lei geral é um 2kπ mais 11π sobre 12, diferente, quer dizer, qualquer arco diferente desses que estão aqui fazem parte do domínio, quer dizer, quando eu digo qualquer x real, onde o x é diferente desses camaradas que estão aqui, ok? Muito bom. E agora, nós vamos para o período, ok? O período... gente, só um instante só, por favor. Então, veja, o período, quando eu coloco exatamente o 2x menos o π sobre 3, o que ocorre quando eu tenho o tangente de x? A tangente de x, deixa eu botar aqui, a tangente de x, o período, é de π radiano, né? A tangente de x, o período é de π radiano. Então eu preciso, eu quero saber o período aqui, ele varia de 0 até π, vou botar assim, de 0 até π. Então, para achar esse período, eu vou pegar o 2x menos π sobre 3 igual a 0, para tirar a variação em x. Então, eu vou ter 2x igual a π sobre 3, e eu tenho x igual a π sobre 6. E vou pegar o 2x menos π sobre 3, igualar a π, onde eu tenho que 2x é igual a π mais π sobre 3. O meu 2x é 3 mais 1, 4π sobre 3. E o meu x é 4π sobre 6, simplificando dá 2π sobre 3. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. Então, qual é o meu período? O meu período é exatamente a diferença de 2π sobre 3 menos o π sobre 6, que dá 2, que dá 1, 2 vezes 2, 4π, menos π sobre 6. 4π menos π, 4 menos 1, dá 3π sobre 6, que vai dar π sobre 2. Então, o meu período, dessa função é π sobre 2. Ok? Então, fizemos a letra E. Bom, agora nós vamos para a letra F. Vamos apagar todo esse quadro para que a gente possa desenvolver a letra F. Então está aqui. Qual é agora a letra
a letra F. A letra F eu tenho y igual tangente de 3x, aqui y igual tangente de 3x, aqui y igual tangente de 3x. Okay? Bom, e novamente a questão do domínio, né, do contradomínio, do conjunto de imagem e do período. Domínio são todos os valores da tangente que podem ocorrer. Então a gente sabe que a tangente, né, esse arco aqui, o 3x, ele tem que ser diferente de π sobre 2, colocando apenas na primeira determinação, e o 3x tem que ser diferente a 3π sobre 2. Daqui eu tiro que o x é diferente de π sobre 6, e aqui eu tiro que o x é diferente de 3π sobre 6, que me dá x é diferente de π sobre 2. Então, o domínio, qualquer x, né, pertencente aos reais, tal que, isso eu deveria ter escrito, acho que até anteriormente, x pertence ao real, tal que, deixa eu botar aqui, x pertence a R, tal que x é diferente de 2kπ mais π sobre 6, e x é diferente de 2kπ mais π sobre 2. Quer dizer, qualquer valor que não seja esses caras côngruos, né, a lei dos arcos côncavos, que são, na menor determinação, π sobre 6 e π sobre 2. Bom, a variação em y, né, nós temos o conjunto imagem, né, quando eu tenho o conjunto imagem para tangente de x, quer dizer, na realidade, o meu 3x, ele varia, né, de menos infinito, né, até mais infinito, quer dizer, ele tá variando de menos infinito a mais infinito. Quer dizer, com isso, né, o meu x, o meu conjunto imagem, né, se o meu x varia de menos infinito a mais infinito, o 3x varia também de menos infinito a mais infinito. Então, o conjunto imagem aqui para a gente é menos infinito também a mais infinito. Então, esse aqui é o conjunto imagem, né, da função tangente de 3x. E o período, né, a gente sabe que o período da tangente ele é π, ok? Então ele varia de 0 a π, né, varia de 0 a π, ok? Então o período varia de 0 até π. E aí a tangente de 3x, né, e o meu x, né, aqui, o meu 3x sendo 0, o x igual a 0. O meu 3x sendo π, né, que é a variação, isso aqui quando eu tenho o período da tangente de x, tá? Tangente de x, o período de 0 a π, mas o meu arco é 3x, então vamos ver o que acontece com x quando eu penso que o 3x é 0, o x é 0. Quando eu penso que o 3x é π, o x é π sobre 3. Então, quando eu pegar π sobre 3 menos o 0, né, que é igual a π sobre 3, isso aqui é exatamente o período. Então, o período dessa função é π sobre 3. Então,
Então vamos agora para a questão G. Questão G. Na questão G, eu tenho y menos 5 mais 3 cosseno de x. Qual é o domínio? O domínio, né, os valores de x, qualquer valor de x real, eu vou ter exatamente imagem, quer dizer, não há nenhuma questão aqui em relação a nenhum arco aqui que impossibilite eu encontrar o y. O conjunto imagem, né, de menos 5 mais 3 cosseno de x, sabemos que o cosseno de x varia entre menos 1 e 1, então quando o cosseno de x vale menos 1, eu vou ter menos 5 mais 3 vezes 1, quer dizer, menos 5 mais 3, menos 2. Quando o cosseno de x valer 1, eu tenho menos, aqui vamos botar o menos 1, é melhor? Menos 1, eu vou ter menos 5, menos 3, menos 8. Menos 5, menos 3, menos 8. E quando ele for 1, né, eu tenho menos 5 mais 3, menos 2. Então, o nosso conjunto imagem varia de menos 8 a 2 fechado. E o período dessa função, menos 5 mais 3 cosseno de x, o período é em relação ao cosseno de x, não importa o que eu tenho, esse cara, esse, quer dizer, quando você tem simplesmente um arco x, você analisa, né, quando esse x vai variando, porque na realidade essas questões aqui dá mudança no gráfico, verdade, mas não no período. Então, o meu período dessa função aqui, o período continua sendo 2π radianos, função de teu arco x. Ok? Bom, e finalmente vamos para a nossa última questão, que é a questão H. Né? Então vamos para a questão H. Essa questão H diz assim: o y é igual a 2 seno de x mais 3, y igual a 2 seno de x mais 3, e aqui o y igual a 2 seno de x mais 3. Quer dizer, quem é o domínio? O domínio da função para qualquer x aqui, x, qualquer x real, não tem nenhum problema. O meu domínio é todo R. O conjunto imagem, na realidade, o meu seno de x varia entre menos 1 e 1, e para achar o conjunto imagem, aí eu preciso exatamente fazer isso aqui. O seno de x vale menos 1 mais 3, menos 2 mais 3 dá 1, e o meu y, 2 seno, o seno de x, vamos colocar 1, 2 vezes 1 mais 3 dá 5, né? 2, 5. E aí, o meu conjunto imagem está variando de 1 a 5. Quer dizer, para achar o conjunto imagem, vocês estão percebendo. Eu vejo a variação do seno de x, substituo o menos 1 no seno de x, enquanto o y, substituo 1 no seno de x, enquanto o y, e aí a variação do y, né, nessa função vai de 1 a 5. Veja que essa variação é da função 2 seno de x mais 3. Certo? E o período, novamente, o que eu olho para isso aqui, esse arco aqui é um arco x, né? Simplesmente x, e aí o período, né, dessa função, o período é exatamente 2π radiano, que é o período da função y igual a 2 seno de x mais 3. É isso, gente, está aí. Fizemos, né, essa bateria de questões onde esperamos que vocês, a partir dela, vocês tenham as ideias de como determinar o domínio, como determinar o conjunto imagem e como determinar o período de funções trigonométricas.
Um grande abraço e até a próxima.